mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias nesse momento. Vamos abri-la, vamos ler dois textos. O primeiro se encontra em Gálatas, capítulo 5, o verso 1. Gálatas 5, verso 1, a Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha que interessante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora vamos ler mais um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 3, verso 22. Romanos 3, versículo 22, a Bíblia diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Preste atenção, meus queridos, vou ler de novo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, rogando ao Espírito Santo que nos oriente nesta reflexão da palavra. Nosso Pai justo, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão preciosa, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos dá esta liberdade e este tempo para passarmos aqui juntamente com todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão também nos ouvindo pela internet. Que teu Espírito Santo, meu Pai, esteja tocando em seus corações, dando a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de teu Filho Jesus Cristo. Pai, fala de uma forma que possamos compreender a tua palavra. Tu és o Deus de toda graça. O teu Espírito que nos foi dado foi para revelar Cristo, para que nós tenhamos uma visão espiritual da pessoa e da sua obra. Ô meu Pai, não permita que haja dúvidas em nossos corações, mas que os nossos ouvidos sejam abertos, para que o teu Espírito sussurre e fale de uma forma dócil. Pai, é a tua palavra que nós iremos ministrar. Tua palavra que não volta para ti vazia. A tua palavra que é poderosa. A tua palavra que tem um poder tremendo de quebrar pedras, corações empedernidos. A tua palavra é como que uma dinamite. Por isso, Pai, nós entregamos diante do Senhor esse tempo, confiados na tua misericórdia. Operas em nossos corações e conduz e dê todas as almas que nos ouvem nesta manhã para teu Filho Jesus, para que ele então as receba e as regenere e faça com que realmente sejam novas criaturas em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele realizou uma obra perfeita de libertação para mim e para você. Jesus Cristo, somente ele é o Salvador. Salvador poderoso, aquele que Deus prometera lá na casa de Davi. Na casa de Davi. O libertador que também Moisés prometeu. E esta obra consumada por Jesus, ele já nos libertou completamente. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, antes dele render seu espírito, ele deu um brado, aquele brado que deve nos encher de alegria. Ele disse para o Pai: está consumado. Ou seja, essa palavra consumado, ela significa no grego tetelestai. Significa que a obra foi feita, foi completa e foi plena. Não precisa de nenhum retoque da parte do homem. Não precisa de nós tentarmos aqui ajudar ele a fazer a sua obra, porque a obra foi plena, foi perfeita. Jesus na cruz já consumou uma obra maravilhosa. E através daquilo que ele fez naquela cruz, eu e você, que cremos no Senhor, somos libertos do pecado plenamente para vivermos uma vida nova, uma vida de ressurreição, uma vida de celebrantes.
uma liberdade plena para vivermos uma novidade de vida, reinando em vida por uma pessoa, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele é tão claro e tão precioso. Ele diz assim, Romanos 5, verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, verso 17. Irmãos, que lindo é este texto. Mas vale a pena salientarmos uma coisa aqui muito importante. Isto é só para aqueles e sobre aqueles que creem. Que creem. Não adianta você ter a informação desse texto, conhecer esse texto, apreciar esse texto, mas não ter este texto da palavra de Deus como algo real em sua vida. Senão isto vai fazer de você um prosélito, uma pessoa religiosa. Então, nós vamos ver nesta manhã que cada libertação realizada por Cristo e que a nós é revelada pelo Pai em sua palavra, para que eu e você possamos crer e gozar plenamente da sua vitória. Eu quero, nesta manhã, com a ajuda do Senhor, levar você a crer que você é uma pessoa liberta em Cristo, que você é verdadeiramente livre. Por favor, lembre-se de uma coisa, que Jesus, Ele nos libertou verdadeiramente, mas muitos, infelizmente, não gozarão dessa vitória. E por quê? Porque muitos pecadores não gozarão plenamente da sua vitória porque não creem. E até mesmo muitos filhos de Deus porque se tornaram tardios em ouvir a sua palavra. Em Hebreus capítulo 5, os versos 11 e 12, temos uma declaração importante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, 11 e 12, a Bíblia diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. E eu li aqui para vocês na Bíblia, Hebreus 5, 11 e 12. Então, amados, para que de fato nós sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, eu quero aqui falar e começar sobre a primeira libertação que eu quero ver aqui na palavra de Deus, realizada por Cristo na cruz. A primeira delas foi a libertação dos nossos pecados. Esta aqui foi a primeira libertação. Eu quero convidá-los a que vocês acompanhem comigo aí em vossas Bíblias, em Apocalipse, capítulo 1, quero ler com vocês aqui os versículos 4 e 5. Apocalipse 1, 4 e 5, vamos ver que a primeira libertação ocorrida foi dos nossos pecados. Pecados é diferente de pecado. Pecado é aquilo com que todos nós nascemos. Por isso que uma pessoa, para ir para o inferno, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela basta nascer, ser boazinha a vida inteira, e sem um novo nascimento, ela pode até ser religiosa, pode até frequentar uma igreja, pode até ser batizada, pode até praticar alguns credos religiosos, mas sem a libertação do pecado e dos seus pecados, ela não pode entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus foi tão enfático para aquele mestre lá em Israel, principal dos judeus, Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus, e Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a necessidade de nós nascermos de novo é sermos primeiramente aqui libertos do pecado. Por isso que Apocalipse capítulo 1, os versos 4 e 5, a Bíblia diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então aqui, a primeira libertação começa dos nossos pecados. Lá na cruz, no seu corpo, ele tratou com a natureza humana, pecadora, a nossa natureza pecaminosa. A cruz trata com o pecador. Lá na cruz, todos aqueles que creram que foram atraídos no corpo de Cristo. Jesus, ele disse em João capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É importante ressaltar aqui essa palavrinha todos, porque dentro desse todos está o meu e o seu nome. Então, quando nós cremos que o meu nome está aqui inserido dentro desse todos, então Cristo me atraiu. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que foram colocadas lá no seu corpo, na cruz. Porque a palavra atrair significa puxar para si. Jesus na cruz, ele atraiu toda a humanidade. Mas infelizmente, nem todos têm os seus olhos abertos para crer nesta verdade solene da palavra de Deus. Procuram, por outro lado, os mecanismos da religião. E religião tem a tendência de fazer a pessoa filha do inferno duas vezes, né? Porque já nasceu filho do diabo, porque a palavra fala em 1 João 3,8 que quem comete pecado é do diabo, ou procede do diabo. 1 João 3,8. Eu sei que esse texto ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de pregar, porque tem medo, são pessoas covardes que têm medo de falar a verdade, e Deus nos chamou para proclamar a sua verdade. Doa a quem doer, é a verdade. Eu não escrevi Bíblia. E às vezes tem algumas pessoas que ficam nervosas ainda com o pregador. Por favor, a sua revolta não é contra mim, é contra o Senhor. Então ele tem uma palavra dura para nós, uma palavra de difícil aceitação, mas é uma palavra que vai lhe curar, que vai lhe restaurar, que vai lhe trazer uma nova vida, a vida de Cristo. Então, você tem que crer que você foi atraído. E se você não crê, minha criatura, você nunca vai ver o reino de Deus. Porque quantos que pecaram? Todos pecaram. Você é pecador, eu nasci pecador. Então, Jesus nos atraiu naquela cruz para uma finalidade. Porque fomos colocados nele quando ele morreu, deu aquele brado de vitória. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali nós estávamos nele, ele morreu e nós também morremos. A Bíblia é tão clara em afirmar em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então, lá nós vemos claramente em Romanos capítulo 6, os versículos 17 e 18, ele traz ali para nós uma revelação linda, fala da libertação do nosso pecado. A Bíblia diz assim, Romanos 6, verso 17 e 18. Preste atenção no texto. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, ele morreu uma vez por todas e nos libertou somente uma vez do nosso pecado. Porque não existe duas mortes para o pecado. Lá na cruz, no corpo de Cristo, Jesus morreu uma vez e eu também morri uma vez com ele. Então, quando eu creio nesta obra sacrificial de Cristo na cruz, eu sou liberto plenamente do pecado. Porque o meu pecado foi morto, o meu pecado foi crucificado. Aquele pecado com que eu nasci, Jesus na cruz, no seu corpo, me libertou. Por isso, hoje eu posso celebrar a vida de Cristo como uma pessoa liberta. Liberta do pecado, liberta de mim mesmo, liberta do meu grande e pior inimigo, que não é o diabo, é nós mesmos.
Muitas vezes nós somos tão problemáticos e colocamos a culpa no diabo. Não, irmão, Jesus já realizou uma obra, ele já matou a nossa natureza tacanha, perversa, pecaminosa. O homem velho já foi crucificado e morto. Acabou. Então você não pode mais dizer que vive uma vida no pecado. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta muito interessante em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, como? Reflita comigo um pouquinho aqui em Romanos 6,2. Ele faz uma pergunta. Por favor, se você creu que você morreu na cruz com Cristo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não tem possibilidade alguma de uma pessoa que foi liberta do pecado viver no pecado. Afirmar que é pecador, que é pecadora. Não. Uma vez que você morreu com Cristo, o teu pecado foi removido. E hoje você é um santo e uma santa de Deus. Agora, se você não creu neste fato, eu não posso fazer nada, eu só tenho que pregar a palavra. Quem sabe o Espírito Santo nesta manhã possa vir e abrir o teu coração, abrir o teu entendimento e levar você a crer que você morreu com Cristo e que Cristo é a sua vida, que você já está crucificado com Cristo e não vive mais você, mas Cristo vive dentro de você agora. Então isto é novo nascimento. Então esta aqui é a primeira libertação. A obra que Jesus realizou naquela cruz foi para expiar os nossos pecados. Jesus, com seu sangue, ele nos libertou completamente dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para arriscar toda a dívida que havia contra mim e contra você diante do Deus 3 vezes santo. A palavra fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha que lindo esse texto. Guarde este texto aí no seu coração. A palavra fala assim, Colossenses 2, os versos 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que maravilha, meus irmãos! Temos que tomar posse desta libertação, porque assim diz as Escrituras Sagradas. É Deus quem está dizendo que nós, eu e você, quando nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados e também na incircuncisão da nossa carne, Jesus nos deu vida, nos vivificou juntamente com ele. Por que juntamente com ele? Porque ele morreu e eu também morri. Agora, quando Deus trouxe Jesus dentre os mortos, quando Deus trouxe Cristo dentre o túmulo, a Bíblia diz que aquela ressurreição foi a minha e foi a sua ressurreição. Porque a palavra fala assim, nos deu vida juntamente com ele. Não é a parte de Cristo, é juntamente com ele. Efésios 2, versículo 6, a Bíblia diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ali, ele, no seu corpo na cruz, perdoou todas as minhas e as suas ofensas, porque ele riscou a cédula, o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. E ele tirou tudo do meio de nós e cravou lá naquela cruz. Então a conta foi paga. Por isso que, uma vez que nós cremos na obra redentora de Cristo, realizada através do seu sangue, temos total paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Olha, meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Cristo, mas Ele nos justificou lá naquela cruz, libertando-nos do nosso pecado e dos nossos pecados, porque a cruz tratou diretamente com aquilo que eu e você nós éramos, pecadores por natureza, por essência. Então Ele tirou a essência do pecado de nós. Ele crucificou lá naquela cruz no seu corpo o nosso velho homem, a nossa natureza perversa e pecaminosa, a nossa natureza de vítimas, a nossa natureza de, eu diria assim uma palavra bem forte, bem dura, de rabugentos que nós somos, de dengosos. Porque se tem gente dengosa, se tem gente aí doída, é crente não regenerado. É aqueles crentes que frequentam igrejas, que praticam boas obras, que praticam todo tipo de ritualismo, contudo sem ter o seu novo nascimento. Porque quando uma pessoa ela nasce de novo, quem vem habitar dentro dela é o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso. Aquele que tem o Filho tem a vida. Então, quando nós temos a vida de Cristo, nós temos tudo. Cristo é tudo que eu e você nós precisamos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, aquele que tem Cristo descansa na suficiência dele. Como é bom, meus irmãos, podermos ter esta justificação assegurada pela fé. Quando isso ocorre em nossa vida, acontece algo maravilhoso. Nós temos uma coisa chamada paz com Deus. E hoje, se cremos em sua obra redentora, nós podemos viver diante dele sem culpa nenhuma, em santidade e justiça. Quantos dias? Todos os dias da nossa vida, não só um dia, mas todos os dias. Tem um texto maravilhoso lá em Lucas, capítulo 1, os versos 74 a 79, a Bíblia vai dizer assim. Olha que texto precioso, amados. Lucas 1, 74 a 79. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia, glória a Deus, porque esse texto é a palavra de Deus. Irmãos, na cruz houve aqui uma segunda libertação, que nós fomos libertados das mãos dos nossos inimigos, para servir a Cristo sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, nem um, nem dois, nem três, mas todos os dias. Ah, meus irmãos, como é precioso a obra da cruz. Através da obra da cruz, nós podemos gozar da liberdade plena na pessoa de Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então devemos permanecer firmes nessa liberdade e não nos submeter novamente a um jugo de escravidão. E este jugo de escravidão, quem coloca sobre nós são os homens, a religião pura, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer um monte de coisa, mas a Bíblia declara que tudo já foi feito, basta nós crermos para sermos salvos, para sermos regenerados, né? Então não precisa, a obra de Deus nos assegura uma salvação plena do pecado, dos pecados e também dos nossos inimigos. Olha, irmãos, para vocês terem uma ideia, uma segurança, Jesus ali com seu sangue nos libertou totalmente, plenamente dos nossos pecados. E pela fé, eu e você, nós podemos com ousadia entrar no santíssimo lugar, a presença do próprio Deus.
Lembra lá daquele texto tão lindo, tão precioso, que está escrito em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 17. Eu quero ler aqui Hebreus 10, do verso 17 até o versículo 22, que diz assim: olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Nessa palavra você pode se apoiar. Nessa palavra você pode ter tremenda segurança. Preste atenção, vou fazer a leitura de Hebreus 10, do verso 17 a 22. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Mas que belíssimo texto! Então esse texto aqui não é para nós contemplarmos, mas é para nós nos apropriarmos dele como realidade espiritual. Isso aqui tem que ser real na minha e na sua vida, porque está escrito, e tudo aquilo que está escrito foi escrito para o nosso bem, para que nós sejamos então aperfeiçoados pelo trabalhar do Espírito Santo em nosso interior. Queridos, que lindo é isso, irmãos. Jesus, ele nos libertou totalmente dos nossos pecados. E com o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Mas muitos, infelizmente, não gozarão dessa vitória. Sabe por quê? Porque não creem. Muitos ainda estão debaixo da escravidão do pecado, do poder do mundo e do diabo, porque não creem que já foram libertos. Milhares, infelizmente, serão lançados no lago de fogo, não porque o sangue de Jesus não tem poder de libertar, mas porque foram tímidos, mas porque foram incrédulos. E Apocalipse 21, verso 8 fala que, mas quanto aos tímidos, aos covardes e aos incrédulos, meus irmãos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Incredulidade cheira enxofre, meus irmãos. E você que me escuta nesta manhã, você tem gozado da vitória de Cristo sobre o pecado? Você está liberto? Você está liberta totalmente do seu pecado? Você crê que está justificado, justificada do pecado e vive em paz com Deus? Lembre-se de que Jesus disse, lembra lá, Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é tão claro dentro das Escrituras Sagradas. E se não crer, toda aquela vitória de Cristo será em vão para você. Ele te libertou totalmente e abriu um novo e vivo caminho para que você ande em paz com Deus. E não só ande, mas viva eternamente com Ele. Este, meus irmãos, este é o testemunho de Deus. Lá em 1 João 5, de 11 a 13, que diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. É lindo esse texto, meus irmãos. Então a palavra é muito rica, ela é cheia de vida, é cheia de significado, aliás. Jesus, ele realizou uma obra perfeita de libertação para mim e para você. Jesus, ele é o Salvador poderoso que Deus prometera.
que iria enviar lá desde a casa de Davi. E ele enviou. E ele veio a este mundo em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas isto é só para aqueles e sobre aqueles que creem. Então, a primeira libertação que vimos na palavra de Deus, realizada por Cristo, foi a libertação do pecado e dos pecados. Agora, a próxima libertação que eu quero ver aqui com a ajuda do Senhor, isto é dentro da palavra, é a libertação de todos os nossos inimigos, que nós lemos lá em Lucas 1, 74 e 75. Irmãos, lembra daquele texto lá de Lucas 71? Lucas 1, 74 e 75. Deixa eu ler de novo para vocês aqui. Só um instantinho. Lucas, capítulo 1. Vocês podem estar acompanhando aí com a Bíblia de vocês, né? Aqueles que têm suas Bíblias, muitos têm marcado aí, os versículos 74 e 75, que diz assim: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tá bom. Então aqui, a outra libertação é a libertação dos nossos inimigos. E dentre os nossos inimigos está o diabo. O diabo, ok? E a palavra fala lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, texto tão maravilhoso, eu quero ler para vocês também aqui. Hebreus, capítulo 2, os versículos 14 e 15, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Então, esse é um dos inimigos que Deus, em Cristo, já destruiu. Ele não tem mais poder sobre nós. A palavra fala, lá naquele texto tão precioso de 1 João, no capítulo 5, versículo 18, um texto tão precioso, creio que você já deve conhecer de cor e salteado, mas lá está escrito assim, 1 João, capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, o diabo, ele não reina mais sobre a morte. Ele já foi vencido e não tem mais poder sobre aqueles que creem. Mas isto, meus irmãos, é só para aqueles e sobre aqueles que creem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno, Satanás, não lhe toca. Então, este é o primeiro inimigo que nós fomos libertos. O Senhor Jesus também, ele nos libertou do poder da morte, do império da morte, que reinava sobre a minha vida, sobre a sua vida, por causa do pecado. Porque em Romanos 6, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lembra? Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então, lá naquela cruz, Cristo, Jesus, também nos libertou da servidão da corrupção, da geração corrupta e perversa que nascemos, e nos transportou para o seu reino, para a glória dos filhos de Deus. Romanos 8, verso 21, a Bíblia traz uma declaração muito linda. Ela diz assim, Romanos, capítulo 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, verso 21. E Jesus também, ele nos libertou do mundo e da sua condenação. Em 1 João 5, verso 19, a Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então é importante que nós saibamos que somos de Deus, porque a Bíblia assim diz. A palavra fala que uma vez que cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, fomos libertados do pecado, dos pecados, dos nossos inimigos, embora nós sabemos que eles estão aí perambulando pelo mundo, dos principados
do ar que agora está operando nos filhos da desobediência, é nos filhos da desobediência, não dos filhos da obediência, porque todo aquele que nasceu de novo é um filho da obediência. Estão me entendendo? Então, fomos feitos filhos de Deus. A palavra fala que quando nós cremos em Cristo crucificado, aí em 1 João mesmo, capítulo 3, versículo 8, temos uma expressão tão maravilhosa, tão linda, tão gostosa da palavra de Deus, que enche o nosso coração de alegria. A Bíblia diz assim, 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está vendo? 1 João 3, 1 e 2. Fomos feitos filhos de Deus. Fomos libertados do pecado, do diabo, dos nossos inimigos. Ah, meus irmãos, que Deus é esse? Nós não merecíamos tantas coisas, mas Ele fez questão de ver este mundo em carne e de nos libertar. E tem uma outra coisa que Jesus nos libertou também. Jesus também nos libertou do mundo e da sua condenação. Também nos libertou do juízo eterno que virá sobre todo o mundo. Lá em Romanos, em João 3,15, a Bíblia diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15. Como também de todas as coisas. Lá em Romanos 8, verso 37, a Bíblia vai dizer assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, tenha isto aqui em mente, que Jesus nos libertou de todos os nossos inimigos, mas muitos ainda estão debaixo da escravidão do pecado, do mundo, do diabo, desta geração corrupta e perversa, condenados ao juízo eterno, escravos de todas as coisas. Estes, infelizmente, não gozam da plena liberdade porque não creem, porque desprezam o Santo de Israel e não lhe dão ouvidos. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, mas entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, disse o nosso Senhor. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Porque vindo o vosso temor com assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Eu li para vocês aqui, Provérbios 1, 6 e 24 a 30. Tá certo? Olha, meu querido ouvinte, se você que me escuta nesta oportunidade, se você ainda é um escravo, uma escrava do pecado, então você ainda pertence a este mundo, a esta geração corrupta e perversa. E sobre você permanece a ira de Deus. Você também é do diabo, porque quem comete o pecado é do diabo. 1 João 3,8, eu já me referi anteriormente, mas eu quero reiterar. 1 João 3,8, olha o que a Bíblia está dizendo, não eu só vou ler a Bíblia. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas a parte B do versículo diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo. Irmãos, todos nós a princípio nascemos debaixo do jugo de todos esses nossos inimigos, mas Jesus nos libertou de todos eles.
crê somente. Crê somente que você já foi liberto. Lembra lá de João 11:40? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Mas o povo não crê. O povo quer ver para crer. Não, irmãos, nós temos que crer para ver. Essa ordem não pode ser trocada. E muitos se achegam a Deus porque veem milagres, sinais, prodígios. Esta é uma maneira de se crer em Cristo em vão. Porque aquelas pessoas que creem em Jesus por causa de sinais, milagres, prodígios, vou falar aqui com a autoridade da palavra de Deus, vai tudo para o inferno. Sabe por quê? Porque Jesus não confia nessas pessoas que crêem nele por causa de sinais que foram vistos. Como é que você pode dizer isso, pastor Cláudio? Porque está escrito, foi o meu Jesus quem disse lá em João, capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia. A Bíblia é verdade, a Bíblia não tem engano, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Tem muitos pregadores dizendo e afirmando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Contém só se for na fuça deles. A minha Bíblia é a palavra de Deus. E eu não tenho aqui um pingo de respeito por aqueles que não consideram a palavra de Deus. E aqueles que creem em Jesus por causa de sinais, estão crendo errado. Porque Jesus não confia nesse tipo de gente. Está escrito, João, capítulo 2, de 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus está dizendo aqui que aqueles que creram nele por causa dos sinais, Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque eles criam, porque viam milagres, viam sinais, viam curas. Agora eu quero ver. Você crê sem ver. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, se você não crê, irmãos, quando eu vejo alguma coisa, eu não preciso de fé. Eu estou constatando um fato. Entende? Então, irmãos, a única maneira de crer em Cristo crucificado é através da palavra. A Bíblia, por exemplo, vai dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém. Então, a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu por todos, também afirma que todos morreram. Onde é que você morreu? Quando aceitou Jesus? Não. É quando você creu que foi incluído no corpo de Cristo, e ali você foi crucificado com Ele, e hoje Ele é sua vida. Se você não crê conforme diz as Escrituras, a sua crença é em vão, meu querido ouvinte. Por favor, fique com a palavra de Deus. Fique com a verdade das Escrituras Sagradas. Coloque o seu dedo ali e fala, Senhor, eu não consigo crer, mas tem misericórdia de mim. Eu quero crer na Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra seja a realidade espiritual em minha vida. Senão, irmãos, você está perdido. Olha, meus amados, Jesus, Ele realizou uma obra perfeita de libertação para mim e para você. Ele é o Salvador poderoso. E Ele já fez o tudo lá naquela cruz. Então, nós temos que, de fato, observar claramente sobre a direção do Espírito Santo, aquilo que está escrito na palavra. Por que que muitos dizem que não conseguem crer na palavra? Porque não compreendem a palavra. Quando a palavra de Deus ela é semeada e o teu coração não entende essa verdade, não entende a palavra, sabe o que acontece? O maligno vem e rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Uma vez, lá em Mateus capítulo 13, Jesus, aliás, os discípulos,
depois que Jesus contou aquela parábola do semeador, eles não me entenderam na primeira ministração de Cristo. Depois chamaram Jesus em particular e perguntaram, né? Olha, explica-nos a parábola. Aí Jesus respondeu para eles, porque, olha, queridos, eu falo por parábolas, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles, isso aí não é concedido, porque eles não estão interessados, porque se eles tivessem, eles estariam aqui. Agora ele fala o seguinte, sobre aquela parábola lá. Ele falou sobre que aquelas pessoas, o coração daquele povo está endurecido, porque de mau grado eles ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, sejam por mim curados. Agora vocês não. Vocês são bem-aventurados, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Pois, em verdade, Jesus estava dizendo para eles que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão vendo. Sabe? E ele fala assim, olha, dizendo sobre a palavra lá do semeador. Ele fala que ali houve 4 solos, 4 tipos de coração. Primeiro que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, lá em Mateus capítulo 13, verso 19, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui é a beira do caminho, o solo rochoso. Agora, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Este é o sentido da parábola. Existem 4 tipos de solos. A beira do caminho, o rochoso, o espinhoso e depois aqui o que foi semeado em boa terra, é o coração receptivo. Então, quando se prega a palavra de Deus, de 4.000 pessoas, somente 10% será regenerado, né? Porque temos aqui, olha, 4 tipos de solo. Somente uma parte é que vai crer. As outras 3 partes podem ser cristãos não, pode ser evangélicos, crentes, mas sem o novo nascimento, né? Todos eles ouviram, todos queriam praticar, mas somente aqueles que receberam, que acolheram o amor da verdade. Por isso, irmãos, todo filho de Deus, ele crê nisto. Ele crê que ele foi crucificado com Cristo e que não vive mais, mas é Cristo quem vive nele. Mas muitos filhos ainda não gozam plenamente dessa vida. Ainda se gloriam nos seus títulos que tinham na velha vida. Ainda acrescentam riquezas às suas heranças de família ou através dos seus negócios. Ainda dependem em muito da segurança que este mundo proporciona. Seguros, planos de saúde, etc. Ainda estão debaixo do domínio e autoridade humana aí nas denominações em que frequentam e muitas outras coisas. Tudo isto porque crê apenas numa parte da libertação. Lembra que Paulo falou lá em Gálatas 3:1? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Irmãos, a libertação dele foi plena lá naquela cruz. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos corações para crermos neste fato maravilhoso da palavra, que ele morreu e nós morremos. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215
7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas o gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Era uma oliveira com galho quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, nele fui enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Jesus Cristo nele foi enxertado através da fé. Eu posso dar fruto, enxertado assim. Cristo é o
assim.